dia que eu vou pregar, que ele está aqui do ladinho, ele fica esperto, tá certo? Meus irmãos, vamos lá então para a palavra do Senhor nessa noite. O nosso texto de referência é Mateus, capítulo de número 11, do versículo de número 25 ao versículo de número 30. Mateus, capítulo 11, versículo de número 25 até o versículo de número 30. Eu vou ler aqui na minha tradução, que diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis assim descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O tema do sermão que eu irei pregar nessa noite é: com ele tudo é diferente. Vou repetir mais uma vez. Com ele tudo é diferente. Eu estou com essa mensagem há exatamente 3 semanas. E eu estou remoendo, como diz o profeta, comendo deste rolo, deste pergaminho, há 3 semanas consecutivas. E eu fiquei me perguntando: Deus, o que queres me ensinar? O texto que outrora lemos em Mateus capítulo de número 11, ele tem um texto em sinopsia em Lucas capítulo de número 10. Porém, Lucas, por ter sido escrito mais tardiamente do que a sinopse de Mateus acerca da obra e vida de Jesus de Nazaré, não demonstra o período cronológico em que Jesus libera tais palavras que nós acabamos de ler. Quando o bispo Alberto perguntou se eu podia pregar, ministrar na campanha, eu disse para ele: pode deixar para o último dia, que eu sei que haverão menos irmãos, mas eu estarei lá com a graça de Deus, eu me comprometo a assumir essa responsabilidade. E o texto que nós acabamos de ler, quando nós lemos somente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo e meu fardo, porque o meu jugo é leve e o fardo é suave, ou vice-versa. Muitas vezes o texto bíblico, a chave hermenêutica, a chave exegética, a motivação da expressão que chama a nossa atenção, às vezes passa desapercebida. E veja que no versículo de número 25 está escrito assim: e naquele tempo, naquele período, naquele instante, naquele ambiente, Jesus então exclama,
Jesus, usando uma terminologia comum aos nossos ouvidos, Jesus ele então louva, Jesus ele então glorifica, Jesus ele então adora, Jesus ele então bendiz, Jesus magnifica, Jesus exalta, Jesus enaltece ao Deus Todo-Poderoso, dizendo: Pai, eu te dou glória, Pai, eu te dou louvores, Pai, eu te enalteço, Pai, eu te glorifico, Pai, eu te bendigo. Por que tu me bendiz, ó Filho amado, em quem minha alma se compraz? Eu te bendigo porque tudo o que eu vou liberar agora foi oculto, tudo que eu vou liberar agora foi guardado, tudo que eu vou dizer agora foi escondido, foi retraído, foi proibido. Proibido para quem? Proibido para os sábios, proibido para os entendidos. Alexandre não teve essa revelação. Olha, Heródoto não teve essa revelação. Aristóteles não teve essa revelação. Não, Platão, em toda a sua sabedoria, ao entrar na caverna, não teve esta revelação. Essa revelação não veio sobre Isaías. Essa revelação não veio sobre Davi. Essa revelação não veio sobre Salomão. Essa revelação não veio sobre Abraão. Essa revelação não veio sobre Isaac. Essa revelação não veio sobre Jacó. Essa revelação não veio sobre José. Essa revelação não veio sobre Judá. Não veio sobre Levi. Não veio sobre Xerxes. Não veio sobre Assuero. Não veio sobre Dario I e nem sobre Dario II. Não veio sobre Xerxes II. Esta revelação não veio sobre o grande Filipe da Macedônia. Essa revelação não veio para os Césares. Essa revelação não veio para os Cáiseres. Esta revelação não veio para os Herodes. Sabe para quem veio esta revelação? Esta revelação veio para os teus pequeninos. E quem são os teus pequeninos? Eles não têm nome, eles não têm um título, eles não têm uma pompa, são desprezados no mundo, mas graças eu te dou, porque foi para eles que o Senhor disse: podem vir a mim, que eu estou esperando vocês. A chave hermenêutica do texto não está do verso 25 ao 28. A chave hermenêutica do texto está na bendita exclamação de Jesus. Em poucos momentos da sinopsia do Novo Testamento, você vê Jesus parando e dizendo: Pai, graças eu te dou. Os evangelhos são sinópticos, que a palavra sinopsia no latim significa resumo. Nenhum evangelista escreveu o seu texto, a sua redação, para ser igual. É uma sinopse, porque é um resumo. João explica por que o texto de João é uma sinopse, porque ele diz no capítulo 20: não haveriam papiros nem pergaminhos suficiente para relatar todas as coisas que este Jesus fez ou ensinou. E Mateus, então, no seu resumo, ele demonstra de onde veio a motivação para Jesus glorificar a Deus em seu espírito e logo em seguida liberar a palavra. Porque primeiro ele louva e depois ele libera a palavra. Ele glorifica, exalta e depois libera a palavra. E a motivação, pastor Marcos Maia, se encontra exatamente no conjunto textual do capítulo.
Por que ele louva a Deus, Bispo Alberto? Por aquelas pessoas, Pastor Eduardo, que se encontram ao pé de Jesus, como Maria. Que diante da sociedade missionária não são ninguém. E ele fala exatamente assim, sabe por quê? Porque quando Corazim, Betsaida e Cafarnaum me tiveram, não me quiseram. Ai de ti, Corazim, porque se os milagres que se fizeram em ti fossem feitos em Tiro e em Sidom, teriam eles se arrependido e se convertido. Ai de ti, Betsaida, porque em Betsaida muitos milagres se fizeram. Em Betsaida se fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Em Betsaida se levanta Pedro, se levanta Tiago, se levanta João e se levanta André. O nome Betsaida significa a casa do peixe. É uma vila de pescadores. É um lugar que não mora gente importante. E foi neste lugar que o Senhor escolheu cerca de 40% de seus apóstolos. E ele disse: ai de ti, Betsaida, porque do vosso meio eu chamei em meu nome homens que não eram ninguém, e ainda assim vocês não me quiseram. Ai de ti, Betsaida, chamada casa do peixe, por causa de mim e dos sinais que eu fiz, não é só mais a casa do peixe, mas também é a casa do pão, porque de 5 pães e 2 peixes, eu alimentei uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles comeram, se deliciaram, mas não abraçaram ao propósito do Evangelho. E nós estamos pregando durante 4 semanas que a unção despedaça o jugo, não é para ninguém saltar como bezerro no campo. A unção despedaçará o jugo para ativar em nós propósitos que são de Deus. Então a unção que estava sobre Jesus, essa mesma unção, presbítero Caio, invadiu a cidade de Cafarnaum, chamado também de QG de Jesus. E veja que coisa, a Bíblia é interessante. A palavra Cafarnaum significa lugar do conforto. A palavra Nahum, Naum, Noar, Nahum, Naamã, todas elas vêm da mesma raiz linguística. Fala de confortar, dar descanso. E o que Jesus fez na cidade de Cafarnaum, entre muitas coisas que ele fez, foi lá que o criado do centurião foi curado, foi lá que ele curou a sogra de Pedro, foi lá que ele expulsou o demônio de um homem possuído na sinagoga. É lá em Cafarnaum, Bispo Alberto, que 4 amigos tiraram o telhado de uma casa, colocaram o seu amigo diante de Jesus, e ele disse: perdoados estão os teus pecados. E o homem lê. Por que muitas vezes a unção não despedaça o jugo da nossa vida? Porque a gente está em Cafarnaum, mas a gente não quer ouvir os seus pecados estão perdoados. A gente só quer ouvir o levanta e anda. É por isso que muitos propósitos não ativam na nossa vida. E não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. Que Jesus operou todas estas coisas pela unção do Espírito Santo. É a mesma unção que dá graça para que os ministros estejam aqui nesse altar. É a mesma unção que impulsiona os ministros de louvor a liberar uma palavra como hoje à noite.
Mas a unção, ela despedaça o jugo, mas ela despedaça para nos conduzir a propósitos. Não simplesmente para dizermos, agora eu sou livre, eu não vou no culto quarta-feira. Quarta-feira passada, Deus usou a pastora Isa. Eu senti um negócio, foi tão poderoso, quando ela falou das crises dela, que agora ela é feliz, é tudo que eu precisava ouvir. A unção despedaça o jugo? Despedaça. Mas quem quer deixar ativar o propósito? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse sido pregado esse mesmo evangelho e derramado sobre eles a mesma unção, teriam eles se arrependido. Alguém deu um glória bem longe. Sodoma e Gomorra serão testemunhas contra vós, dizendo, quem dera eu estivesse naquela quarta-feira, quem dera eu tivesse ouvido aquela mensagem do domingo, quem dera eu estivesse na celebração de 11 anos para ouvir o que Deus falou na Igreja Apostólica Nova Vida em São Bernardo do Campo naqueles 3 dias. Quem dera eu estivesse lá. Os sodomitas desejariam ter colocado aquele terno azul que você estava. Os sodomitas, pastor Rogério, desejariam colocar a camisa branca e a lapela que nós estávamos usando. E Jesus disse, porque se eles tivessem o que vocês têm, os propósitos seriam ativados neles. Porque com ele, irmão, nada é emoção. Com ele, tudo é propósito. E antes que você se entristeça pelo sermão que está ouvindo, o Senhor trabalhou em mim 3 semanas, pastor Gazo, e disse para mim, não seja um pregador de Corazim, que quer ter a unção, mas não quer viver em propósito. Não sejas tu, William, um pescador de Betsaida, que quer ter tudo que a unção traz, mas não quer ter mudança de caráter. Não seja William de Cafarnaum, porque em Cafarnaum Jesus curou, presbítero Mário, uma multidão de endemoniados, sem liberar uma única palavra. Lucas 9, vindo eles a Jesus, endemoniados, possessos, moribundos, atribulados, Jesus fez assim, ó. E um após outro foram sendo libertos. Mas para ninguém bater no peito e dizer, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, porque agora eu estou livre. Não. É para deixar de ser endemoniado e fazer igual o gadareno. Me dá uma passagem que eu vou no barco com o Senhor. Se Jesus tivesse dito não, quem fosse visitar Israel ia ver a sinagoga do gadareno. Mas para mim terminar o meu sermão, que já cheguei no fim, por que com ele é tudo diferente? Porque o texto que lemos, Jesus disse, tomai sobre vós o meu, vamos lá igreja, para sair na gravação, tomai sobre vós o meu, e também o meu, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo é,
Você já parou para se perguntar? E aí é difícil ouvir o pastor William. Mas eu não vou ser um pregador de Cafarnaum. Você já se perguntou de onde ele tirou essa ideia? Você já se perguntou, aspirante Liza, da onde vem essa revelação? A cara que vocês estão para mim é tremenda. Sim, eu já li a Bíblia 100 vezes, pastor. E até hoje eu não sei. E eu te digo da onde Jesus tira isso. E segure aqui agora, ó. Por que Jesus manda tomar o jugo dele? Manda carregar o fardo dele? E diz para nós não ficarmos com aquela unção que caiu em Corazim, caiu em Betsaida e caiu em Cafarnaum. Porque aquele povo recebeu a unção, aquele povo viu sinais, aquele povo viu mover, aquele povo chorou, mas quando voltou para casa, era o mesmo homem e mulher atribulado. E não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina mudança de vida. E esse é o propósito ativado em nós. Por isso o bom pregador não é aquele pregador que roda, que fala em língua, que entrega a revelação. É aquele pregador que congrega, que tem casa, que tem nome, que tem endereço, que quando você for procurá-lo, você sabe onde achá-lo. E não é dentro de um avião, não é dentro de um trem, é sentado ouvindo alguém que tem menos capacidade do que ele. E aí Jesus vai dizer: Pai, aí está o teu profeta. Não, o teu pequenino. Congregar não é fácil, mas é o caminho mais seguro ainda para permanecer vivo. Pois Deus habita na congregação dos justos. E aonde a comunhão, Deus ordena a unção, a bênção e a vida eternamente. E aí, pastora Thaís, escute. De onde Jesus tira isso? Ó, escute. Jesus tira isso de um mandamento da Torá, chamado de Tzabalei Raim. É um mandamento que não apenas proíbe maltratar o animal, mas ordena evitar e aliviar o sofrimento dos animais sempre que possível. Sabe por que ele mandou tomar o jugo dele? Sabe por que ele mandou tomar o fardo dele? Porque ele disse: você não tem a opção de ter jugo ou não ter fardo. Você só escolhe na mão de quem você quer ficar. Você quer ser curado do câncer e continuar traindo sua mulher? É um problema seu. Eu te curo do câncer, mas você vai para o inferno do mesmo jeito. Você quer que eu te dou uma empresa, mas você quer continuar dando chapéu nos outros? Não tem problema, eu te dou uma empresa e você vai perecer com ela. Então Jesus diz assim: escute, eu não estou dizendo para você que não terá fim do sofrimento. Está escrito, aspirante Joel. E é difícil pregar isso aqui, mas é Bíblia. No mundo tereis, mas você vai ter que aprender igual Pedro. O que foi, meu irmão? Acabei de sair da cadeia. E da onde vem essa desenvoltura? Ele disse, Mateus 11, 28. Quando eu era só peixeiro, eu era bruto, engessado, mecânico. Agora com ele eu sou anatômico,
hidráulico, é pancada nas costas e palavra no lábio. É pancada nas costas e palavra no lábio. E então os sacerdotes disseram: cala a boca, se não apanha, nós vamos lhe travar, nós vamos lhe quebrar. E ele disse: meu amigo, mais quebrado que eu já fui. Você sabe o que eu vi na sua cara? Que você vai negar a pessoa que te ama. Sabe o que é você ouvir na sua cara? Que você vai dizer que não conhece aquele que vai se entregar por você na cruz. Você sabe o que é você levar na cara alguém falar para você que você se acha, e ele falar para você: Pedro, Pedro, o diabo pediu para cirandar você como trigo na eira, e ai de você se eu não me intercedesse. Eu disse: irmão, eu já fui duro, eu já fui chato, eu já fui folgado, eu já fui cheio de querer, eu já fui cheio de mim. Sabe o que aconteceu? Ele me quebrou, ele me bateu, ele me emendou, ele me fez de novo. E o negócio é o seguinte: eu preguei hoje, eu vou pregar amanhã e vou pregar de novo. Se Herodes não quiser, vai ouvir do mesmo jeito. Se tu não quiser, vai ouvir do mesmo jeito. Por quê? Porque o jugo que eu carrego e o fardo que está sobre mim, ele não me engessa, ele me dá desenvoltura e coragem para pregar o que Deus manda. Ó, o irmão está aqui, ó. Que é isso aí, vaso? Desenvoltura. Sabe por que às vezes a gente engessa? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Senhor, eu não quero sofrer. E ele está dizendo: relaxa, terra. Hã? Não é gostosinho, Ana, quando você deu lugar para Deus aqui? Chegou a hora. É benção ou não é? Amanhã a vida continua. Hã? O que vai manter você de pé não foi o gritar chegou a hora. O que vai manter a gente de pé é se manter no propósito. A segunda coisa que Jesus diz: sabe por que você tem que tomar meu jugo? Sabe por que você tem que carregar meu fardo? Não é que eu sou ambíguo não, viu? Que eu vou parecer com você no campo. O campo é meu e é você que me obedece. Por quê, querida aspirante Karen? Porque na Bíblia Sagrada, Bispo Alberto, é proibido. Proibido. Qual foi a palavra que eu disse? Proibido. Crueldade com animais. É por isso que Deus odeia a soberba. Porque o soberbo faz os outros sofrerem em nome de Deus. E na sua carne, ou líderes endemoniados diz: eu estou fazendo porque Deus está mandando. E é mentira. Ninguém recebeu a autoridade de Deus para mandar na igreja. A igreja é minha, eu mando nela. Não manda, a não ser que não seja uma igreja. Porque é proibido, Moisés, na Torá, crueldade com os animais. Olha aqui para mim, ó. Para você que fica batendo palma quando as coisas estão difíceis na igreja, Deus vai lhe quebrar, para tu aprender e tomar vergonha. Porque na Bíblia está escrito assim, ó, Êxodo 23. Se você encontrar um animal de quem te odeia, caído no chão cansado, ai de você, se você pisar no animal ou deixar ele no chão. Eu vou cobrar o sangue do animal de você. Senhor, mas é ele que me odeia. Que culpa tem o animal? Você está com raiva do William? Que culpa a igreja tem? Você está com raiva do líder? Que culpa o departamento tem? Cuidado para não pisar no pescoço da igreja, que Deus vai pisar no seu. Cuidado para não pisar no pescoço da igreja, que Deus vai pisar no seu. Você nunca ouviu isso? Estou te pregando. A unção que despedaça o jugo.
o jugo da maledicência. Eu vou faltar para ver se vai dar errado. Bispo, nem um animal de quem nos odeia pode deixar caído no chão. E Jesus fez o que, presbítero Caio? O que Jesus fez? Quantos animais desses Jesus encontrou? A mulher está 18 anos assim, pastor Maior, indo na sinagoga, crente. A mulher o quê? 18 anos, ó. Grava bem isso aí para pôr no corte. 18 anos, ó. Todo culto que a mulher ia, todo razão que ensinava, ninguém falava para ela: Deus quer te curar. Quando Jesus cura a mulher, falaram para Jesus: você está pensando que você é quem? Para vir curar essa mulher aqui no sábado. Quantos anos eu falei? Irmão, 18, pastor Rogério, 18 anos, pastor Léo, indo para o culto, 18 anos. E 18 anos os crentes assim, ó. E no dia que Jesus pegou ela no meio do caminho e disse: levanta, mulher. A Bíblia diz que no mesmo instante ela... Olha os religiosos. Está repreendido. Está repreendido. E a mulher está assim, ó. Está repreendido. E Jesus diz: tá mesmo, quer ouvir a repreensão? Se um bicho seu cair no buraco, seu terra seca, o que é que você faz se for sábado? Você salva seu boi, você salva seu gado, você salva sua vaca, você salva seu burro, você salva até o seu cachorro. Mas esta filha de Abraão está 18 anos sem ter solução, e no dia que a solução chega, você diz que a unção que está em mim não pode operar porque não está em você. Vá te converter. Eu vou curar ela que está encurvada, eu vou curar o outro com a mão ressequida, eu vou curar, vou ressuscitar a filha do chefe da sinagoga, e eu estou pouco me lixando se é sábado. Sabe qual é o problema de muito crente, pastor Gaso? Querer colocar Deus na sua própria régua. E Deus está operando na igreja, ele fica assim, ó. Eu não concordo. Quantos anos? Quando a mulher endireitou, o que os crentes disse? O que os crentes disse? Está repreendido. É por isso que tem muita gente fora do propósito da nova vida que se escandaliza com o que Deus faz. Porque a pessoa só quer sentir arrepio na espinha. Ela não quer viver o que está sendo liberado do altar. Ela só quer vir aqui para um culto e... Mas quando vê um doido aqui comendo pó, Deus me salva, Deus me muda, Deus me restaura, Deus me levanta, Deus faz de novo, Deus me tira dessa. A pessoa tira o blazer, rola no chão, bate a cabeça no altar. Aí tem gente que fica o quê? Escandar? Mas a gente chega aqui assim, pastor Léo, ó. Sabe o que muita gente diz, Ítalo? É normal, Deus sabe de todas as coisas. Mas quando Ele nos endireita, por isso que eu sou doidão assim, irmão. Porque eu cheguei aqui depois de 10 anos assim, ó. Troncho. E eu recebi uma palavra do altar. Dizendo: filho, se endireita. Primeira coisa que eu fiz foi mentir. Para andar no pro. E desfrutar da unção. E estou aqui até hoje. Todo ano eu conto um ano a mais. Eu já estou aqui 7 anos. Lembra que ele renova o perdão todo dezembro? Lembra ou não?
eu renovo a minha esperança um ano antes. Eu já clamo na frente, não é depois. E por último, diga assim comigo: trabalho desigual e sobrecarga não provém da unção que está nesta casa. Sabe por quê, querido? Me escute. É proibido colocar 2 animais de espécies diferentes para arar a mesma terra, para não sobrecarregar o mais fraco. Também se proíbe colocar carga excessiva ou explorar o animal acima da sua força. Diga assim comigo: sem William não existe o pastor William. Diga comigo: sem Fernando não existe pastor Fernando. Diga comigo: sem Sirlene não existe pastora Sirlene. Diga: sem Alberto não existe bispo Alberto. Então a igreja tem que parar com essa carnalidade de medir as pessoas pelo título que tem. É por isso que muito líder carnal, às vezes quando unge alguém tropeça, diz assim, ó: sabe por que você tropeçou? Que agora você é aspirante. Não existe aspirante Karen sem Karen. Então a gente tem que ter coragem de tirar o jugo do nosso pescoço e falar: Senhor, eu até quero a tua obra, mas meu problema é esse aqui, ó. Eu gosto de mentir. É por isso que muita gente recebe a unção, pastor Maia, mas não vive o propósito. Porque tem medo, presbítero Caio, de tirar a cangalha do pescoço e colocar de Jesus. Porque sem Pedro não existe presbítero Pedro. Ai, Senhor, comigo é faca na caveira. Se os caras vier, nós vai para cima. Jesus disse: mentira. Você não é crente, você não é esse homem, você não é esse vaso, você não é esse terra e nem convertido você é. Você cura enfermo, você expulsa demônio, você levanta morto, mas você não é ninguém. Então o dia que você aprender o que é andar no propósito, você vai desfrutar da verdadeira unção. Olha a cara que alguns irmãos estão para mim. Você acha que Deus se engana com quem você é, irmão? Você acha que Deus se engana com quem eu sou? Hein? Você acha que Deus se engana? Lógico que não. Então o segredo não está na guitarra. O segredo está em você. O segredo não está ter talento para bateria. O segredo está em você como homem. Está em você, não está na corda do baixo. Está em você. E o Senhor falou para mim: não seja um oficial de Cafarnaum. Pare de viver de aparência. Se for para ser, seja de verdade. Ainda que para isso seja necessário abrir mão de tudo. Abrir mão de títulos, abrir mão de cargos, abrir mão da pose, abrir mão do status, abrir mão até mesmo dos convites. Porque quando você se quebranta, nem todos que te dão valor hoje continuarão te dando. Esses dias eu fui pregar numa igreja que eu fui proibido de voltar lá. Eu fui proibido de voltar lá. E no começo do mês eu fui lá pregar. A minha esposa olhou para mim e disse: amor, você vai? Falei: vou. Porque o jugo que está no meu pescoço não é o jugo que está no pescoço deles. Amor, você vai setar a agenda? Que eles proibiram de você pregar lá. Porque você divorciou. Então proibiram você de pregar lá. Mô, você vai, mô? Eu disse: eu vou. Sabe por quê? Ó. E vou na marcha. E aí eu brinco com ela e falo: sabe por que eu vou?
Porque o fardo que eu carrego não é o fardo que eles me ofereceram. O fardo que eles me ofereceram, eu entreguei na Nova Vida 6 anos atrás. Alabashuri me cantaraia. Foi quando eu disse: Deus, eu não quero ser mais um pregador que se prostitui. Senhor, eu não quero ser mais um pregador que sai do altar e vai para dentro de um motel com uma mulher que não é sua. Esse tipo de sermão escandaliza muita gente. Mas a verdade nunca vai deixar de ser verdade. E cada um terá uma arte comunicativa para pregar. Mas Jesus de Nazaré ainda continuará nos libertando para viver o seu propósito. E quando eu falo isso, irmão, eu não falo isso para me vangloriar da minha desgraça, porque isso é infantilidade. Eu estou aqui para dizer para você, principalmente para você que tem título, para você que tem cargo, ou você que tem posição na igreja: para de andar com o jugo dos homens, com o fardo da aparência, achando que está andando com o jugo e o fardo de Jesus. Para viver o ano de 2026, que é o ano do fluir, ninguém poderá entrar nessas águas carregando um fardo que não é o do Nazareno, porque se tentar, vai afundar. E nessa noite, como último dia de campanha do ano de 2026, eu quero orar junto com a igreja. Mas a minha oração, eu orei de manhã aqui, hoje orei em casa, Bispo Alberto. Eu disse: Deus, não deixa eu subir naquele altar carregando um balão de oxigênio da incredulidade, da desobediência, da discrepância, da falta de entendimento, porque eu vou afundar. E eu não quero. Eu quero viver o ano do fluir. O meu 2026 não será como foi 2025. E eu disse: Deus, me ajuda, porque eu não quero me afogar. Escute. Eu vou falar para você agora é para quem tem coragem. Tem gente que já está pronta para entrar em 2026. Já se arrumou. Mas tem gente, Bispo Alberto, Pastor Marcos Maia, que está carregando esse saco do peregrino de John Bunyan. E aí a vida é assim, ó. Está achando que Deus quer isso para você? Não. Eu vou consagrar minha vida ao Senhor no último dia de campanha aqui. E como diz o Marcelo, não é voto não. Mas tem gente hoje que precisa ter a mesma coragem que eu tive. Ou você toma uma decisão de mudar de vida, ou sua vida em 2026 vai ser igual foi 2025. Essa palavra poderia vir do seu bispo, mas a unção que está sobre ele está sobre mim, porque ele me abençoa para estar aqui. Sem a direção de Deus a ele, nem eu, nem ninguém sobe aqui. A gente sobe até para ficar sentado, mas para ser boca profética não. Porque a igreja ainda tem dono. E o dono da igreja é quem tem o jugo, que é suave, e o fardo, que é... Ele não chama ninguém para afogar. Ele chama você para mergulhar e depois sair para fora e contar como foram suas experiências. E tem gente aqui que você precisa deixar hoje jugo e fardo de líderes que colocaram sobre você e não foi Deus falando na boca deles, foi a carne. E eles falaram o que te falaram para poder te ameaçar. Mas Jesus está dizendo aqui hoje: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu te aliviarei. Só que você tem que ter coragem, irmão. Quarta-feira você chorou, você deu glória. Domingo você deu glória, você recebeu o que Deus usou o pastor Maia aqui. Mas hoje o Senhor me trouxe essa mensagem: com ele tudo é de... Com ele tudo é de... Fecha os teus olhos. O louvor já vai cantar, tá bom? Com ele tudo é diferente. Com ele tudo
diferente. Com Ele tudo é diferente. Com Ele tudo é diferente. Tudo com Ele é diferente. Tudo é diferente. Alabai chorakasera mahaios. Ejo masuri cancho revaia. Enquanto você está com seus olhos fechados, o Espírito de Deus está trabalhando e Ele está me dando visões com os olhos abertos. Ebai choremaia. Obriovasuri cancho reviar. Uramagasui mi comanchuri mi calahaya. Existem pessoas que carregam marcas, fardos terríveis. Aqui nessa noite, na visão que o Senhor me dá, eu vejo literalmente um chicote como um azarrogue. Alabassuri micancho. E nessa cinta de couro, abai choria, está escrito a palavra Bíblia. Eu perguntei, Deus, o que é isso? E o Senhor me disse: quantos aqui estão anos sangrando por causa do açoites que levaram, porque alguém com coração maligno usou a minha palavra para te oprimir e prender a sua alma naquele jugo desigual que eu não estava na direção. Mas nessa noite, na visão, Ele está, não é nem tirando da mão do opressor, Ele está cortando esta cinta de couro, está despedaçando este chicote, e Ele está dizendo: em mim, filha, tudo é diferente. Para ter você a mim, eu não te ameaço. Para ter você a mim, eu não te oprimo. Para ter você a mim, eu não uso a mentira. Para ter você a mim, eu libero a você a palavra da verdade, diz o Senhor. Antes do ministério de louvor cantar, você que é um pequenino, que precisa vir tirar esse jugo do teu pescoço e vir tirar esse fardo de sobre você, eu quero chamar você para vir aqui para frente do altar, porque a sua situação não vai continuar mais do jeito que está. Jesus de Nazaré está aqui, e a unção do Espírito Santo está aqui. Mas para você não continuar mais da mesma maneira, você precisa ter essa coragem. Eu já sou o primeiro, porque eu fiz um voto ao Senhor hoje de manhã aqui nesse altar, e eu vou dobrar os meus joelhos aqui novamente. E eu disse a Deus que eu não aceito entrar 2026 para viver o ano do fluir, só para colocar a imagem nas minhas redes sociais. Eu falei para o Senhor que eu quero viver o que Ele liberou para essa igreja no ano de 2026. E nada vai ser impedimento para que isso aconteça. Principalmente um jugo e um fardo que não pertencem a mim, porque eles não vêm do Senhor. Alabarachuri me canta. Como disse já o nosso pastor Marcelo, Maria quebrou não foi por causa da casa, nem por causa de si. Maria quebrou porque ela disse: essa talvez seja a última oportunidade. E você que precisa, saia do seu lugar e venha aqui no altar. Eu não vou emocionar você, não quero que Deus diga seu nome, não quero saber o que aconteceu, mas você não pode mais continuar a sua vida do jeito que está. E quem pode aliviar você não é o pastor William. Quem pode aliviar você não é o profeta Isaías. E bem disse a nossa querida evangelista Priscila no começo do culto: naquele dia, houve naquele dia, e este dia é um outro dia, e neste dia o Senhor quer fazer. Ah, meu Deus do céu. Alabarachuri me canta alabaia. Seria muito bom se Deus nos usasse em profecia, nos levasse ao profundo, nos revelasse qual é o problema. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando: eu quero que você venha. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa deixar esse, meu Deus do céu. Oracancho nagasuri mi cancho nai. Eu estou entendendo, Senhor. Decala suri mi comanchori mi rai.
Ó Deus Todo-Poderoso, eu estou entendendo, Jeová. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto. Ó Deus, eu te bendigo, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, porque não há lugar melhor para resolver o que precisa ser resolvido, senão no teu altar. Pai de poder e misericórdia, Senhor, nós não sabemos, ó Deus, a maneira que Maria, Senhor, de Betânia, ó Deus, fez para juntar todo aquele nardo, que era um ano de trabalho. Ó Deus Todo-Poderoso, e quando o pastor Marcelo, ó Pai, disse, por que Judas fez aquilo? Porque Judas queria colocar nela um jugo desigual, e o apóstolo Paulo disse, aleluia, os justos não habitarão com os injustos. Ó Deus Todo-Poderoso, e Lucas diz, Senhor, que Judas sempre foi ladrão, enquanto Maria está derramando riqueza, Judas está vendo oportunidade de oprimir a filha do Senhor. Ó Deus, da mesma maneira, ó Deus, que eu quero me levantar em oração agora, ó Deus, humildemente na tua presença, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, e que toda palavra, ó Deus, que foi liberada pela boca de alguém, Senhor, ó Deus, que usando o teu nome fez como Judas, ó Deus, de poder para prender a vida desta mulher, para prender, Deus, a vida deste homem. Ó Deus, eu uno a minha fé agora, ó Deus, com a fé dos intercessores que aqui estão. Ó Deus Todo-Poder, ó Deus de poder e misericórdia, eu quero pedir a ti, ó Pai, Senhor, que no mundo espiritual, ó Deus, no mundo invisível, que é onde a guerra acontece, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus eterno, que toda palavra que foi liberada como laço, derai, comento fai, ebracamancho que besi, abrocomofai de revio, ebracamaço de comanchuri, eprovocomantri a faia sé, ó da caso e de camanchuri, toda palavra que foi lançada, ó Deus, contra o matrimônio que levai, dizendo que foi o Senhor de Quebe, e não foi o Senhor que disse aquela tarde, ei, amai, que me deforguear, alabracai, eu uso agora a autoridade que está sobre esse altar, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos deu poder, a unção que despedaça o jugo, para pisar serpente e pisar escorpiões. Então agora, Pai, eu que me vai, ó Deus, eu me levanto agora contra aquela profecia que foi liberada naquela tarde, ó Deus, contra aquele casamento, eu me levanto agora, ó Deus, debaixo dessa unção, e nós pisamos agora o poder da serpente, o poder dos escorpiões, e que esta palavra caia. Quem te ouve? Se Deus der autoridade para você começar a orar e falar em línguas, pode ficar à vontade, porque a unção que está em nós, ela despedaça o jugo. Stec, omai, devassuri mi canto, ebricamando virroviar, ebricanto que meço que viaço, ei, geometro vacamirracia, ebricampla sob comandro fai. Ebricamancho reviacancho, ebricanturi, receba autoridade para pisar serpentes e escorpiões aqui nessa noite, mas não é com a sua emoção, não. A palavra está agindo na sua razão. Ele está trazendo para você toda a palavra que te foi dita para romper o teu ministério, para estragar a tua chamada. O Senhor está dizendo: eu te dou unção, pisa nela hoje. Casuia deramanjovo como vai sterei comanchu e raio erovácia terio como raci oriaio como um trefá odiassori cancho revia evicamanchuri amontecai. Há uma liberação de autoridade, reviquiaço, de comum fraquimantui.
O Bracante, ele está dizendo a alguém nessa noite: Ebracamanduvia, Sebiofaia. Quem são eles como líderes para amaldiçoar você? Quem são eles como líderes para amaldiçoar você? Quem são eles para amaldiçoar você? Queijo para faia, o mundo que tudo isso para fa. É que chove série como outro faio. Orio como se raiomia. É me plove comantro vequiaio. É procomum trefaçui de comanturi. Alabracante o revoguear de ácia. Eu creio que placaman subia. O brocomum trevasseri me canchori. Alabracaman da rassuri me cai. Alguém agora em casa sendo visitado, Red. Abracaman truve comum trefai. O labracai, o Senhor está girando a engrenagem do dom de profecia. Aqueles carnais calaram você, e o Senhor está dizendo: eu coloco óleo nas engrenagens. Você vai voltar a profetizar. A unção é minha, o dom é meu, eu te dei, diz o Senhor. Uramacai, Evocomoucia. Ah, Senhor, eu creio. Eromoute comento fai. E coquichobi rácia. E quem jovassi. Ora mai chomentro fai. Oh, ele diz para alguém aqui hoje: ouvidaki omarrassi. Evi, ouvinassi, cadê o teu caderno de anotações, varão? Cadê o teu caderno de anotações dos sermãos? Cadê o caderno de anotação dos sermãos de Camefai? Olabracamanjuvidi cansou. Cadê, varão? Quemendovasui. Ele está dizendo: Camarrassou. Eu estou tirando esse fardo hoje, e eu estou dizendo: volta. Eu estou dizendo: volta. Eia calahaya. Eremanchu novia. Debe conti mahassi. Debe me canchu bequemasu. Tu vi canchu nagarrasu e bioplafaio. Debe canchu. Ah, johassia. Debrio como faceria. Ah, meu Deus, é cancho merece. Uri, dobicovi. Sebicomahassi. Obicancho nagia. E que ova seri rai. Eniomacamanchui. E a unção despedaça o jugo, Rebi. A unção despedaça, Requio. A unção despedaça, Rapravaki. A unção despedaça, Revoquia. A unção despedaça, Rebicoplavassou. A unção despedaça, ele está dizendo: vem. Ele está dizendo: vem, coloca para fora. Ele está dizendo: vem, coloca para fora. Ele está dizendo: vem, coloca para fora. A unção despedaça. Meu Deus. Urachori. Eremancho managiomanas. Tem cativo que não tem força nem para falar em mistério mais. Que ele quer falar em mistério, Laisa, quando se emociona. Mas essa não é a obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus cura as nossas emoções, mas ele nos leva a outra dimensão aqui, ó, no entendimento. A Igreja Apostólica Nova Vida tem redes sociais, mas nós não somos uma igreja de rede social. Nós somos uma igreja ainda de propósito. Independente das lutas que tenhamos, nós somos ainda uma congregação de propósitos divinos.
As redes sociais estão preocupadas com o que você tem. O Evangelho fala sobre quem você é. O mundo se preocupa com o que a gente pode dar. O Evangelho relata o que Ele nos deu. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Levante a sua mão e diga: com Ele tudo é diferente. Não diga: com Ele tudo é diferente.